Olá, o último Entre Linhas do ano traz matérias que foram destaque na nova temporada do programa. Antes, a gente fala de Bob Cuspe, o icônico personagem dos anos 80, criado pelo cartunista Angeli e que neste ano ganhou animação dirigida por César Cabral. Punk is not dead. Quem acompanha o trabalho do cartunista Angeli sabe que ele sempre criou tirinhas em que fala de suas crises de criatividade. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não tá bom, não tem como pensar uma coisa legal e tal. Em várias dessas crises, o cronista visual do underground paulistano teve a tentação de matar as personagens que nasceram de suas tempestades mentais. Foi assim com Rebordosa, a musa boêmia sempre de ressaca, que ele literalmente explodiu em 1987. Agora é a vez do punk Bob Cuspe, outra das criações antológicas de Angeli. Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Na animação Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, dirigido por César Cabral, Angeli, para variar, está em crise. E sua mente é o próprio cenário do filme, um deserto pós-apocalíptico, uma espécie de purgatório, do qual o velho punk de pele verde tenta sair para escapar do mesmo destino da Rebordosa, que, aliás, faz participação especial. Até lá. Você não vem? Com técnica de stop motion, em que objetos são fotografados quadro a quadro, Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, tem ainda outras participações ilustres, nas vozes do ator Milian Cortaz, dos músicos Paulo Miklos e Andréa Bujanra, da atriz Grace Giannucas e da cartunista Laerte. O filme foi premiado no Festival de Annecy e integra a lista de 26 longas que estão na seleção de candidatos à disputa do Oscar em 2022. Os indicados para todas as categorias da premiação serão revelados em 8 de fevereiro. Um dos fenômenos recentes do mundo da literatura são os booktubers, leitores apaixonados que compartilham comentários e entrevistas com autores em seus canais, e sempre de forma descontraída. Veja a matéria que a gente exibiu no primeiro Entre Linhas da nova temporada. Esse canal começou, na verdade, como um passatempo. Ele surgiu como um blog que eu criei quando eu era estudante de jornalismo, e eu criei essa meta, que era mais uma brincadeira para mim mesma, de ler 1001 livros antes de morrer, e foi exatamente por causa disso que eu dei o nome Ler Antes de Morrer pro meu canal. E eu não era lida por ninguém, tinha um público muito pequeno, mas conforme eu fui crescendo e eu me formei em jornalismo, e eu passei por televisão, e eu aprendi um pouquinho a como fazer um roteiro, a como editar um vídeo, tudo, eu me arrisquei a criar um canal no YouTube. Eu gostava muito de ler, sempre quis trabalhar com isso, e montei um blog para falar dos livros da minha maneira, né? Meio despojada, meio fazendo umas piadas com os autores e com os livros, enfim. E comecei a fazer isso como uma forma de desestressar. Quando foi em 2014, uma amiga minha teve a ideia de me sugerir para fazer um canal no YouTube, porque ela disse que isso era um movimento que estava acontecendo e era algo que as pessoas estavam acompanhando muito avidamente. Boa parte dos meus seguidores, das pessoas que assistem os meus vídeos, são pessoas que moram em cidades muito afastadas dos grandes centros do Brasil, e que são cidades que frequentemente às vezes não tem livraria ou não tem biblioteca, e a única interlocução sobre assuntos de literatura que elas têm acaba sendo os canais do YouTube. O meu canal desde sempre foi sobre como uma pessoa leiga como eu, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, só que eu não fiz letras, então eu não estou aqui, nunca foi a ideia de vir aqui no YouTube falar tecnicamente sobre livros. É mais sobre uma pessoa leiga, o que eu senti quando eu li os livros, e essa forma mais, sabe, ler por hobby, ler por prazer e tal. O meu canal é como se fosse uma amiga conversando com outras pessoas sobre os livros que leu.
Esses 7 anos trabalhando como booktuber me levaram a lugares que eu não imaginaria. Eu fui convidada a ir para estúdios de televisão, ver cenários de novelas que eram baseadas em livros. Eu viajei para cidades que eu não imaginaria, porque fui convidada para falar com professores, com alunos de escolas. Essa experiência como booktuber só me trouxe mais descobertas, amizades. Você poder conversar sobre uma coisa que normalmente você não encontraria tantas pessoas assim na sua vida física, assim, pra conversar sobre isso, é muito incrível, sabe? Histórias curiosas sobre ser booktuber a gente tem um monte, né? Eu acho que a coisa mais curiosa que eu experimento, e eu acho que é uma coisa que eu nunca vou me acostumar direito, é o reconhecimento por pessoas na rua, assim. Eu estava no Circo Voador, na casa de show no Rio de Janeiro, estava vendo um show de uma banda chamada Gangrena Gasosa. E eu tinha acabado de pular do palco e rasgado minha bermuda nesse pulo. E nessa hora, a primeira pessoa que me reconhece em público por causa do meu canal me para e fala: puxa vida, você é o Yuri do Livrado, adoro seus vídeos. E eu segurando a bermuda e falando: porra, cara, obrigado, mas não posso te estender a mão agora porque eu estou com as mãos ocupadas no momento. Apesar do crescimento das grandes bookstores, as pequenas livrarias de rua resistem. E algumas foram criadas mesmo em tempos de pandemia. Nessa nova temporada, o Entre Linhas foi às ruas de São Paulo para conhecer 3 dessas livrarias, que apostam na qualidade, no bom e velho livreiro e, por que não, contam com uma mãozinha da tecnologia. A Megafauna ela foi aberta no final de 2020, em plena pandemia. Foi um momento de baixa assim, da pandemia que a gente acreditou que dava para colocar o projeto na rua. A gente precisou lidar com várias restrições e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente sentiu uma recepção muito legal do público. Acho que as pessoas estavam naquele momento muito carentes desse espaço de interlocução em torno do livro. Nós somos um time que gosta de ler. Então, assim, ninguém vai chegar aqui na livraria e vai receber uma sugestão sem a gente ter lido. A gente lê tudo que a gente indica. Então, em primeiro lugar, sim, foi o amor à literatura, aos livros, às histórias. Em segundo lugar, a gente viu realmente uma oportunidade. Muitas livrarias fechando, infelizmente, e a gente viu que tinha um mercado para abrir uma livraria de rua, de tamanho menor, onde as pessoas se sentissem acolhidas e escutadas, onde pudesse haver trocas. E aí a gente abriu a Mandarina. A RIA nasceu da vontade de juntar os amigos, escritores, jornalistas. A gente, desde o Outro Comércio nosso, a gente sempre buscou esse lado cultural, a gente sempre teve lançamento de livro. Então, eu já de alguns anos eu venho pensando em procurando um local para ter uma livraria que tivesse um clima de boteco. O livreiro, antes de ele ser um vendedor, primeiramente ele é um apaixonado por livros. O livreiro, às vezes, ele acaba se tornando uma referência para o cliente. Para mim, o diferencial das livrarias de rua é poder entrar e se identificar com o livro pela capa, pela fotografia, poder pegar na mão, e tem sempre pessoas diferentes lá, então você tem uma atração física mesmo pelo conteúdo, e isso pode trazer experiências inesquecíveis, assim, que em um outro lugar maior ou pela internet você iria por recomendação e não pela sua própria vontade. Eu, durante a pandemia, eu comprei muito livro pela internet, mas é completamente diferente. Agora, você vê, eu estava lá comparando tradução do mesmo livro para ver qual que me interessava mais, qual que fluía melhor. Quando a pandemia chegou, a gente tinha 9 meses, a gente era um bebê ainda. E desde o início, muita gente, todo mundo que a gente conhece, abraçou,
a vizinhança, foi uma mobilização, uma livraria de rua num momento tão difícil. Mas as pessoas engrenaram no online e passamos essa fase. O importante é que a gente não parou de fazer entregas, nem um minuto. E os eventos, os encontros, começaram agora, há um mês e pouco, voltarem a ser presenciais, com muito cuidado. A gente acredita muito no potencial da livraria como espaço de encontro. Então, a gente deve fazer alguns ensaios ainda em 2021, mas a partir do ano que vem, começar a trabalhar com uma programação presencial de lançamentos e debates na livraria. A frequência aqui é basicamente de pessoas que gostam de cultura, de literatura. Você vê, em 3 semanas de funcionamento, a gente já teve lançamento de alguns livros, temos mais outros agendados. Nós somos mais uma pequena livraria de rua que está surgindo, entre tantas outras, e eu tenho maior admiração por esse tipo de comércio. Trata com as pessoas dentro do próprio bairro. Eu acho que isso vai contra a globalização sem freios que está existindo na sociedade. No campo da ficção estrangeira, 2021 foi o ano de lançamento do livro de narrativas curtas Contos Morais, de John Maxwell Coetzee. Considerado por muitos o maior escritor contemporâneo, vencedor do Nobel de Literatura, o sul-africano é mais conhecido como romancista, autor da obra-prima Desonra. Em Contos Morais, temos a mesma linguagem transparente e o tom irônico, distanciado de seus romances, iluminando com maestria as tragédias éticas do presente. A celebrada escritora francesa Annie Ernaux, que só recentemente conquistou o público brasileiro com Os Anos, teve outra de suas obras traduzida, O Lugar, livro no qual o relato autobiográfico se transforma num romance sobre subjetividades familiares marcadas pela classe social. Já a sul-coreana Han Kang, cujo romance A Vegetariana teve grande sucesso no Brasil, baseia a sua nova ficção, Atos Humanos, num episódio traumático da história de seu país, o massacre de um levante estudantil em 1980. É mais uma obra que, assim como o filme Parasita e a série Round Six, mostra o lado B da próspera Coreia do Sul. As 6 narrativas do livro Meninas, de Lyudmila Ulitskaya, trazem as histórias de jovens que sofrem as agruras cotidianas da era soviética, mostrando que a força da literatura russa não está apenas em clássicos como Tolstói ou Dostoiévski, mas também na prosa contemporânea. E falando em clássicos, uma das traduções mais marcantes de 2021 é a prodigiosa versão de Guilherme Gontijo Flores para Pantagruel e Gargantua, livro de humor anárquico e inventividade moderna do renascentista francês François Rabelais. Depois do intervalo, a gente revê uma conversa sobre Drufts, livro da ilustradora e escritora ítalo-brasileira Eva Furnari. O Entre Linhas volta já. No livro infantil Drufts, a escritora e ilustradora Eva Furnari realizou um trabalho diferente de seus livros anteriores. O Entre Linhas foi conferir esse processo, que combina pesquisa e diversão, e no qual ela usou os próprios dedos como personagens. Esse livro surgiu de uma brincadeira. Na verdade, assim, na espera da refeição em restaurante, eu tinha muito hábito de ir para restaurante antes do Covid. Eu queria fazer um livro novo e me ocorreu que eu podia fazer uma ilustração diferente. Então eu falei, e se eu fizesse uma coisa com dedinhos, que dá para fazer muito mais coisas do que só um chapéu de papel, né? Eu fui na 25 de março, comprei uma quantidade gigantesca de material e comecei a me divertir. Como é que foi o seu dia a dia? Foi um processo intuitivo. Eu comecei a fotografar e pensar na estrutura do livro. O que eu faço com essas fotos?
Foi bem assim. Aí me ocorreu fazer, em vez do perfil só de um personagem, contar um pouco da família dele. Eu falei, eu vou botar isso na boca de uma criança. E aí resolveu assim 90% dos problemas. Aí eu falei assim, bom, uma criança falando da própria família, e aí então que ocorreu a ideia, mais um insight, que me ocorreu a ideia que podiam ser redações de escola. E aí, com essas redações todas, aí eu comecei a realmente estruturar o livro, apareceu a professora. O seu livro é inovador na técnica, também é no conteúdo, não são só as famílias tradicionais, né? Ele fala de diferentes configurações das famílias contemporâneas. Existem hoje famílias com 2 pais, com 2 mães, com famílias separadas, famílias que o avó ou um avô cuida, famílias de crianças adotadas. Então foram aparecendo essas famílias e eu me lembro que eu tive dificuldade em 2 famílias em particular. Uma que tinha 2 pais e a outra que tinha as 2 mães. Porque eu precisava ter muita delicadeza, como se eu precisasse ter o mesmo olhar ingênuo da criança. Não é nem ingênuo, é um olhar puro, é um olhar que, digamos assim... desprovido de preconceitos, né? De conceitos anteriores, né? Exatamente, ela não tem um julgamento sobre aquela família, ela vive aquela situação, né? Estava no meu cérebro essa coisa de pequenas palavras sonoras. E eu acho a coisa mais difícil num livro, eu acho botar o título. Eu acho dificílimo botar título. Mas Eva, afinal, o que são drufts? Qual o significado? Não tem, então. Não tem nenhum. É só uma palavra que lembra a sonoridade de palavras em inglês, Exatamente, é isso? Aí são os drufts, esse povo esquisito. Existe um gênero de reportagem que não está nem nos jornais, nem na TV, mas na linguagem dos quadrinhos. Seu criador é Joe Sacco, jornalista e desenhista que publicou reportagens gráficas sobre o conflito palestino e a guerra da ex-Iugoslávia, entre outros acontecimentos contemporâneos. Artistas como Will Eisner, a dupla Alan Moore e Dave Gibbons, criadores da série Watchmen, ou Neil Gaiman, de Sandman, consolidaram o quadrinho como um novo gênero literário, a graphic novel, ou romance gráfico. A consagração do novo gênero veio em 1992, quando Art Spiegelman recebeu o prêmio Pulitzer por Maus, um relato sobre a traumática vivência de seu pai no campo de extermínio de Auschwitz. Igualmente premiado é Joe Sacco, mas não por um relato ficcional ou autobiográfico, e sim por reportagens jornalísticas em áreas de conflagração. I'm not really interested in bullets flying and bombs exploding and things like that. That's not what compels me to go. And when you read my work, you'll see it's about civilians and how they respond to not just violence, but a blockade, how they go to school, how they can study under such conditions. It's not just about guns and weapons. That's not what attracts me. It's the issue of justice that attracts me, I think. Em Palestina, uma nação ocupada, ele explica a complexidade do enfrentamento entre israelenses e palestinos e retorna à região em Notas sobre Gaza para conversar com remanescentes de um massacre ocorrido na faixa de Gaza em 1956, mas que perdura do presente. Em Área de Segurança, Gorazde e Uma História de Sarajevo, Joe Sacco repete esse procedimento de testemunhar e narrar uma guerra para em seguida revisitar a área beligerante, lembrando suas experiências e colhendo impressões dos traumas deixados pelo conflito. Com isso, Joe Sacco realiza, graças à linguagem jornalística que inventou, o sonho de todo repórter: imprimir em seus livros as imagens e os depoimentos ideais para expressar fielmente
a realidade testemunhada. Eu estou lendo este livro aqui, Cartas de Cristo, e ele traz essa consciência crística. O que é mais interessante é que Cristo ele era um rebelde, mas um rebelde no sentido de que ele se questionava muito. Eu leio Ansiedade, Mal do Século, sobre as armadilhas da mente. Um livro que para mim marcou bastante é O que é Companheiro, do Gabeira. Ele foi exilado do Brasil na ditadura e ele trouxe uma nova visão do Brasil. Nós pegamos o fim da ditadura. Eu, como estudante, quando eu entrei na faculdade, já era uma barra pesada. Isso marcou muito a minha geração. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. E para encerrar o último Entre Linhas de 2021, vamos de João Ubaldo Ribeiro. Membro da Academia Brasileira de Letras, o escritor baiano é autor de obras fundamentais como Viva o Povo Brasileiro e Sargento Getúlio. João Ubaldo recebeu o Prêmio Camões em 2008 e morreu em 2014. Esse Memória de 2010 é do programa Autor por Autor, uma coprodução TV Cultura, Sesc TV. As pessoas não compreendem direito o que diabo faz um ficcionista. E é muito comum que achem que é mais ou menos que eu faço minhas histórias assim. Saio com um gravadorzinho de Itaparica e pergunto, se aconteceu alguma história aqui? O que é que houve com sua mãe, seu pai, seu tio? Não sei. Isso não existe. Se você pegar meus livros onde tem Itaparica, botar Ilhabela ou Saquarema, que não é ilha, mas é cidade da beira-mar, ou botar outra ilha do Recôncavo, é a mesma coisa. Itaparica é meu universo num sentido muito mais profundo, é meu universo emocional, é meu passado, é minha história, a história da minha família. O que acontece é que eu escrevo muito em jornal, sempre escrevi em jornal, e aí eu gostava de me divertir com a celebridade que meus amigos de Itaparica atingiu. A maioria das histórias, ou todas praticamente que eu conto de meus amigos de Itaparica, de verdade só tem o nome deles. Mas acontecem coisas, fenômenos curiosos, porque Cuiúba era uma figura engraçada. Então eu escrevi um conto chamado A Vez Quando Luiz Cuiúba Comeu 6 ou 7 Veranistas. E resolvi botar o nome de Cuiúba para mexer com ele. O que de fato aconteceu, tornou Cuiúba uma celebridade. E ele nunca comeu nenhuma, quanto mais 6 ou 7 veranistas. Mas com o correr do tempo ele passou a acreditar. É engraçado, porque ele chegou no bar de Espanha, que é uma espécie de centro social da ilha, e comentou, quando eu cheguei aqui naquela época, eu comi foi 6 ou 7, já perdi a conta. Aí disse, como você comeu ninguém? Você disse que Cuiúba era feio, babudo, não era exatamente um galã. Aí Cuiúba foi em casa buscar o livro para mostrar que tá no livro, tá aqui.